Enfim, sou usuário da DORC há cerca de 6 anos. A DORC, na verdade, com esse equipamento novo, porque mesmo antes do EVA a gente já usava os equipamentos da DORC para vitrectomia. Mas esse equipamento EVA realmente foi uma grande revolução. Eu acredito que foi um grande melhora na qualidade da vitrectomia em relação aos outros equipamentos anteriores que a DORC tinha. E agora a DORC tem o prazer de lançar aqui no Brasil esse novo equipamento que chama EVA Nexus. O equipamento EVA Nexus ele tem um shape, um formato muito parecido com o EVA. Então, se você não prestar atenção, realmente passa como se fosse um equipamento antigo. Mas ele tem algumas vantagens. E a principal vantagem é o controle ativo de pressão intraocular que esse equipamento tem. O outro equipamento da EVA, ele tinha o controle de pressão intraocular, mas ele não sabia exatamente qual era a pressão que estava dentro do olho. E a compensação da pressão que era feita não era feita de forma mensurada, quer dizer, não era baseada no que tinha no olho do paciente, simplesmente no que você colocava nos settings da máquina. Então, se você começava a cirurgia e colocava lá 30 milímetros de mercúrio, quando inicia a vitrectomia e põe a 40 quando você está com o pedal lá embaixo, ele vai fazer isso. Mas esse sistema de controle de pressão intraocular, ele é um sistema smart, inteligente, que não se baseia simplesmente numa questão mecânica, mas na medida da pressão dentro do olho. Isso é feito através de um terceiro pump, um quarto pump que tem nessa máquina, que está aqui em cima. Para quem conhece os cassetes, sabe que tem uma bomba a mais aqui, que permite, então, o controle adequado da pressão intraocular durante a cirurgia. E com isso, a gente consegue ter um resultado melhor. Além disso, o EVA traz um novo sistema de trocáter, que é um sistema valvulado, que já era um sistema muito bom, mas esse sistema valvulado, que é o EVA Aveta, ele é de mais fácil introdução dentro do olho. Você sabe que quando vai colocar o trocáter, às vezes é mais difícil, né? Colocar o trocáter. Esse é um sistema que consegue a colocação de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. E o fato de ele ser não assim reto, mas ele ser tipo um funil, é mais fácil você introduzir um instrumento dentro do olho. E a válvula dele é extremamente eficiente no começo e durante toda a cirurgia. Então, raramente a gente tem problema de perda de válvula durante a cirurgia. Aí, esse ano, além dessas novidades, o EVA traz agora a possibilidade de você fazer injeção de substâncias como TPA e terapia gênica pelo próprio equipamento. Porque antigamente, o que a gente fazia? A gente usava o kit de injeção de óleo de silicone, colocava a substância ali e injetava com uma pressão, às vezes, inadequadamente alta para o espaço subretiniano. Agora, com esse sistema, vocês estão vendo que é uma seringa semelhante ao tamanho de uma seringa de insulina, que você consegue colocar um volume muito menor de substância, o que é muito importante para terapia gênica e TPA, e você consegue controlar a pressão de injeção de forma adequada e mais segura. E, segundo informações colhidas aqui, esse sistema já está disponível no Brasil, e é aprovado pela Anvisa, talvez seja o único aprovado pela Anvisa para esse fim de injeção subretiniana. Os sistemas continuam oferecendo também 27, 25 e 23 gauge. Então, esse é a nova bomba, né? Vocês podem ver nesse gráfico aqui embaixo, que durante a cirurgia não há uma oscilação de pressão intraocular de acordo com a vitrectomia, porque ele consegue manter a pressão intraocular estável, o que é muito interessante para pacientes que têm retinopatia diabética com hemorragia, ou mesmo pacientes com descolamento de retina, em que você quer uma retina menos móvel. É importante que você mantenha a pressão controlada durante todo o procedimento. Com essa bomba, você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue, por exemplo, aspirar o azul tripão, azul brilhante, com a própria sonda de vitrectomia. Você pega a seringuinha, né? Coloca lá o vitreófago, aspira, e aí, ao invés de você injetar com a seringa, você faz o refluxo, o backflush proporcional, e usa a sua sonda de vitrectomia como se fosse uma seringa que está entregando o medicamento para você corar melhor o vítreo, né? Então, olha só, isso é uma coisa interessante. Diminui muito a possibilidade de você fazer um jato inadvertido de líquido subretiniano e provocar aí uma ruptura iatrogênica. Então, se você tem aí essa possibilidade de colocar não somente o azul, mas também o perfluorocarbono. Você sabe, quando a gente injeta perfluorocarbono, aumenta a pressão intravítrea, mas com esse sistema novo de controle de pressão intraocular, você consegue injetar o perfluorocarbono e a máquina diminui ou para, ou ao contrário, até aceita o refluxo do líquido para que você mantenha a pressão intraocular estável sem a necessidade de usar
aquelas cânulas do tipo dual bore. Então, esse é o sistema de controle da pressão intraocular, Smart, que está sendo introduzido pelo novo aparelho da EVA, que permite não somente você ter um melhor controle da pressão intraocular durante a vitrectomia, mas também durante a facoemulsificação. Você sabe que muitos cirurgiões de catarata e muitos cirurgiões de retina têm usado o EVA como um aparelho principal para cirurgia de catarata ou, eventualmente, cirurgias combinadas. Então, eles usam o equipamento para isso. E se você tiver um aparelho que possibilite o controle da pressão intraocular de forma adequada durante a facoemulsificação, seu resultado certamente será melhor. Esse sistema AVETA, eles têm um sistema também de infusão que tem um encaixe mais adequado. Vocês estão vendo que o tamanho da cânula de infusão é menor, então o fluxo pela essa cânula de infusão ele é maior, mais adequado para manter a pressão intraocular estável, mesmo sendo uma cânula que vai por fora, né? Vai por fora aqui. Então você tem o trocata e a cânula que vai encaixar exatamente naquele local para que você consiga manter o fluxo de forma adequada. Então é muito fácil fazer esse encaixe aí. A lança também ela foi redesenhada, ela é muito fácil de ser colocada. Ela tem parece uma espada, né? Então você consegue colocar a esclera de forma mais fácil. E aqui você tem uma área de rachaduras para aumentar o atrito e diminuir a possibilidade dessa cânula sair durante a vitrectomia, fazendo com que o atrito seja aumentado e diminuir então a chance de acontecer prolapso da cânula, que é muito comum, principalmente em pacientes com alta miopia e reoperação, quando foi operado várias vezes, né? A esclera fina. Esse então é um paciente nosso. Deixa eu ver se eu consigo adiantar esse vídeo aqui. Então fez a faco e aí colocação. Com o sistema antigo a gente tinha duas infusões, tinha uma mesma infusão para faco e para vitrectomia. Então eu fazia a faco e depois eu fazia a vitrectomia. Com esse eu tenho duas infusões separadas, então eu consigo deixar uma infusão para a vitrectomia e a outra infusão eu deixo para a facoemulsificação. E isso é interessante em alguns casos em que a gente, por exemplo, quer fazer a faco e deixar um viscoelástico na câmara anterior para manter a câmara estável, né? E aí a gente eventualmente pode fazer aí a remoção desse viscoelástico com uma IA separada da infusão da vitrectomia. Então isso facilita bastante. Esse é o azul de Trypan e associado com o azul de brilhante da DOR, que eu acho que esse é atualmente o melhor corante que tem disponível no mercado. Vocês veem a qualidade do corante realmente é muito boa. Usando uma lente de grande angular, você consegue tirar toda a membrana de forma bastante fácil. E aí, nesses casos, a gente colocou uma lente tórica e faz já uma capsulotomia primária, porque às vezes eu pacifico a cápsula posterior e a gente já faz isso para evitar ter que fazer IAG no pós-operatório. Então, essa é a cânula High Flow, que permite um fluxo mais adequado de BSS dentro do olho, comparado com o sistema anterior. Então, há realmente mais um benefício em relação ao sistema anterior. E essa aqui é a sonda de vitrectomia, que a TTC, ou seja, ela corta tanto na entrada quanto na saída, quer dizer, o corte dos dois lados, fazendo com que o fluxo seja contínuo, praticamente Dutch cycle de 99% do tempo vai estar aberta a sonda, fazendo com que então, a remoção desse vítreo seja muito mais constante, provocando muito menos tração na retina. Então, eu acho que hoje é um padrão, acho que todas as empresas já estão oferecendo essa tecnologia, mas é importante lembrar que talvez a DOC tenha sido a pioneira nisso. Então, essa é a cânula de infusão subretiniana, que já está disponível. Acho muito interessante para ter isso, para fazer os casos. Terapia gênica é difícil, mas TPA realmente é bastante comum, a cirurgia é muito comum. Eu acho que vale a pena ter essa tecnologia ao nosso lado. Em relação à iluminação, houve uma melhora do sistema de iluminação em relação ao sistema anterior, especialmente para as cânulas de 27 Gauge. O sistema de 27 Gauge, então, tem 30% a mais de iluminação, que era um problema, porque hoje 27 Gauge ainda a iluminação não é muito boa. Então, com esse sistema, a gente consegue uma iluminação um pouco mais próxima do ideal. O pedal também eles trocaram, e o mesmo pedal agora é possível fazer tanto a parte de vitrectomia, obviamente facoemulsificação, mas também o endolaser. Você consegue usar esse mesmo pedal para fazer o laser. E é menos coisa no pedal para você, menos coisa embaixo para você se atrapalhar, né?
E para as pessoas que estão acostumadas com o sistema da Bausch, também você tem a possibilidade de fazer com que o pedal do EVA funcione exatamente como o sistema da Bausch, que tem a possibilidade de você fazer aquele movimento lateral. Então, esse é o cassete, que é basicamente igual ao anterior, exceto pela presença de uma bomba a mais. E para cirurgias combinadas, eu acho que é interessante você ter aí o mesmo kit, faz tudo combinado ou simples, quer dizer, diminui seu custo por cirurgia. E a novidade em relação ao sistema anterior é que eles trouxeram agora uma ponta que chama EVA Equipfeco, que a ponta da faca ele se prende na extremidade da tip de metal, fazendo que ocorra praticamente zero fluxo para frente, só ao lado, diminuindo muito, facilitando muito a cirurgia, a facoemulsificação e diminuindo muito a movimentação do núcleo dentro do olho. Então, isso basicamente essas são as vantagens que a gente tem em relação ao sistema anterior do EVA. Então, acho que foi uma grande evolução que a DORC trouxe para a gente, facilitando não só a cirurgia de catarata, mas também, especialmente, a cirurgia de retina, fazendo com que ela fique mais segura. Acho que é basicamente isso. Muito obrigado. Obrigado, André. O André é aquele exemplo que é ótimo paciente, porque o André resolve tudo, e por outro lado a gente olha e fala assim, bom, não vamos mais fazer cirurgia de catarata, o cara vai fazer todas, né? Ainda bem que, igual o André, temos poucos, não sei se ainda bem ou ainda mal, mas de qualquer jeito o André faz muito bem o que ele faz, e é um exemplo para todos nós.